Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre ergonomia no home office durante a pandemia do novo coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com Olavo Chaves, ergonomista da Divisão de Arquitetura da Diretoria Administrativa do TRF4. Olavo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é super importante eu estar conversando com as pessoas neste momento, porque a gente foi pego de surpresa na pandemia. É importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo o lugar que a ergonomia ocupa, tanto cientificamente quanto socialmente. Assim. A ergonomia no Brasil é uma especialidade da engenharia de produção. A engenharia de produção é uma engenharia que tem 10 grandes áreas de atuação e uma delas é a ergonomia. Tá? E o que a ergonomia aparece no Brasil assim, a milhão a partir dos anos 80, 90, no mundo, oficialmente a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui que a gente se propõe, é importante perceber que todos os desenhistas que trabalham com desenho de alguma forma, e a gente pode entender inclusive que a cosmética faz desenhos da pele das pessoas, todas as áreas do saber que trabalham com desenho, trabalham com um homem médio. Então, quando tu compra um creme para tua pele, esse creme tá pensado no laboratório, é uma média das peles. O problema é que as peles das pessoas são diferentes. Então, a indústria, por exemplo, produz uma bancada para as pessoas trabalharem, operários vão trabalhar numa bancada, e essa bancada ela é construída na altura de um homem médio, de uma pessoa média. Problema da bancada estar na altura média. A pessoa muito alta vai ter muita dor nas costas porque a bancada está baixa para ela. A pessoa muito baixa vai ter muita dor nas costas porque a bancada está alta para ela. Então, é um pecado a gente fazer um projeto sempre pensando no homem médio e a gente exclui todos os extremos. Então, a ergonomia começa a olhar para esses extremos, começa a olhar, questionar todo e qualquer projeto que trabalhe com o homem médio. Então, aí a gente entra, por exemplo, como é que ficam os projetos para os anões, por exemplo, para os cadeirantes, para as pessoas que não se enquadram nessa figura de homem médio. Então, a ergonomia se propõe a olhar para tudo isso e tentar incluir nos desenhos todas as pessoas. Então, é um desenho para todos. E, então, esse seria, assim, o primeiro plano, assim, para as pessoas entenderem assim, o que é que esses ergonomistas estão se propondo. Neste momento, na pandemia, a gente se viu dentro de casa, vamos supor aí uma família clássica, assim, um homem, uma mulher, um pai e uma mãe com 2 filhos, um pré-adolescente e uma criança. Imagina essas 4 pessoas que antes da pandemia assim, tinham um horário de escola, tinham um horário de trabalho, todos saíam e tal. De repente, eles se viram obrigados a ficar os 4 dentro de casa 24 horas por dia. Isso mexeu com a organização familiar de tal forma que os rolos dessa nova organização, eles extrapolam a questão da mesa e da cadeira do home office. E eu entendo assim, que um dos maiores problemas, a gente já antevia lá em março, abril isso, e foi ali que eu comecei a fazer várias intervenções para ajudar os colegas, era na organização. A organização da casa tinha que ser acordada para a coisa funcionar. E a gente conseguiu fazer boas intervenções para ajudar as pessoas nisso. Agora, o que a gente precisa olhar assim, com lupa, e a gente tem uma contribuição ergonômica, efetivamente, e que eu sou muito consultado, é sobre uma cadeira ideal. Às vezes as pessoas montam um escritório dentro de casa
e colocam assim a cadeira ergonômica que elas compraram, né, para o escritório, e elas acabam vendo que aquela cadeira não é tão ergonômica assim. Né? Então, vários colegas me mandavam fotos do seu home office, assim, Paula, olha só, eu sento, mas eu sento sempre com os pés em cima dos pés, ou eu ponho os pés para trás. E aí os colegas me mandavam fotos da situação e eu via que a cadeira não dava conta da altura da pessoa. Então, normalmente, quando as pessoas fazem esses gestos de pernas, por exemplo, botar o pé para trás, botar o pé, sentar em cima do pé, etc., normalmente é um indicador para os ergonomistas que a cadeira está na altura errada. E aí a gente mexe na altura da cadeira. E quando a gente mexe na altura da cadeira, a pessoa deixa de fazer essa postura, né? Não é um problema da pessoa, não é um problema postural, é um problema da altura da cadeira. Então a gente tem que mexer nessa altura. E às vezes, não foi nenhum nem dois casos, agora durante a pandemia, que colegas nossos me procuraram e às vezes tinha uma cadeira na mesa de jantar que era muito melhor que a cadeira do escritório. E aí eu disse assim, tia, vai lá e pega essa cadeira e usa essa aí, que tu vai ficar mais feliz, sabe? Porque quando a gente trabalha num órgão público, a gente é obrigado, por norma, por regra e por lei, a ter uma cadeira que regule a altura para dar conta da maior população possível do órgão público. Então o assento sobe e desce para que várias pessoas possam usar a mesma cadeira. Isso é um princípio do serviço público. Agora, na casa da gente, a gente tem que relativizar essa conversa. Digamos que a pessoa mora sozinha. Por que eu tenho subido essa cadeira todo o tempo? Não, só um pouquinho. Cadeira que sobe e desce é melhor, é bom, claro. Mas se a cadeira está adequada para o tamanho daquela pessoa, seja bem-vinda àquela cadeira, entendeu? Então a gente tem que relativizar essa conversa, sempre olhando para a situação em particular. Se dá para escolher, né? Dá para escolher. E cada um tem a sua cadeira ideal. Então, às vezes, uma pessoa compra uma cadeira, digamos, dois amigos, um compra uma cadeira, comprei uma cadeira tri boa, papapá. E aí, eles falam, compra uma igual para ti. Só que esses dois caras, um tem 1,90 m e o outro tem 1,60 m. É óbvio que a cadeira do cara, que é maravilhosa para o cara de 1,80 m, não é maravilhosa para o cara de 1,60 m. Assim como a recíproca. Pode a cadeira maravilhosa para o cara de 1,60 m, não vai servir para o cara de 1,80 m. Entende? Então, tem que olhar o tamanho da pessoa, o peso da pessoa. Tem várias variáveis no corpo de uma pessoa que vai dizer cadeira ideal para um não é ideal para o outro. Então, não existe a cadeira ideal. Tá? Assim como a cadeira ser ergonômica. Hoje, o mercado, para valorizar o produto, diz assim, cadeiras ergonômicas. Muitas cadeiras que estão sendo vendidas como ergonômicas não são ergonômicas, coisa nenhuma. Então, por exemplo, além da dimensão da cadeira, tem uma coisa da intenção da cadeira. Quando tu pensa uma cadeira para uma mesa de jantar, essa cadeira tem que te dar um sentido. Quando tu pensa a cadeira para te sentar para trabalhar, não necessariamente a cadeira de jantar vai ser boa. Às vezes pode ser uma solução. A pandemia foi em vários casos de colegas nossos que trabalharam em mesas de jantar. E estão trabalhando, nem trabalharam, estão trabalhando. Mas, por exemplo, se a gente marca um chimarrão com um amigo na praça, tá? Na praça a gente vai ter um banco de concreto. E aí alguém pode dizer o seguinte, mas esse banco não é ergonômico. Eu disse, tia, se é para sentar para tomar chimarrão, quanto tempo tu vai ficar sentado naquele banco, sabe? E o banco em si não é tão importante quanto o gesto e o ato de tomar chimarrão com o amigo. Então, o ato de tomar chimarrão com o amigo, ele é muito mais forte nesse caso, e que os bancos, há 100 anos mais ou menos, já existe uma história da arquitetura do meio urbano, já definiu esses bancos, mais ou menos, eles estão ali, nós vamos ficar, encrencando em cima desses bancos, porque eles são ergonômicos, sim, eles cumprem a função deles, que é as pessoas se encontrarem e tomarem chimarrão,
por E, exemplo, no Rio inclusive, Grande não do Sul. pode ser muito confortável, porque senão, além da questão da própria rotatividade, né, se perde um pouco a ideia de que as pessoas devem também circular, passear, se movimentar, que é diferente da gente ter uma cadeira que vai necessariamente precisar, entre aspas, nos abraçar para que a gente fique confortável o suficiente para poder trabalhar durante mais do que 1 hora, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Marjorie, e daí tem uma outra questão importante que eu já vou emendar aí nessa tua fala, que eu sou muito consultado, é sobre a fofura da cadeira, sabe? Olavo, eu queria uma cadeira bem fofinha, né? E aí você fala, existem estudos, tá, da nossa área, dizem o seguinte, quando as cadeiras são muito fofas, as pessoas ficam muito tempo sentadas. E aí elas acabam fazendo problemas de saúde porque elas ficam muito tempo sentadas. Porque ninguém deve ficar mais do que 2 horas sentado, sem prejuízo à sua saúde. Tá? Ou seja, o limite tá, é 2 horas sentado. Mais do que 2 horas, não. A gente precisa levantar e dar uma caminhadinha, ficar de pé. Certo? Não inventaram ainda, na história do mobiliário, uma cadeira para alguém ficar sentado mais do que 2 horas. Isso não existe. Tá? Então, e aí, a cadeira fofinha concorre para a pessoa ficar mais tempo sentada e fazer um adormecimento nas pernas. Um problema seríssimo de circulação. Então, cadeira muito fofinha não é bem-vinda no escritório. Então, às vezes, a gente até é criticado, porque a gente especifica umas cadeiras e as cadeiras, a pessoa se sente assim, Olavo, era meio dura aquela cadeira. Não, na realidade, se a gente fizesse um pouco mais fofa do que aquilo, as pessoas ficariam mais tempo sentadas ainda. Então, tem um limite aí do fofismo de uma cadeira ergonômica. Tá? Eu queria voltar num ponto que tu falaste dessa coisa de que a gente tem que ficar no máximo 2 horas sem se movimentar. Tem aquela técnica Pomodoro, né, que é uma técnica de tentar fazer uma divisão do trabalho em períodos de 25 minutos separados em breves intervalos. É o Pomodoro, tomate em italiano, né? Isso tudo por causa do cronômetro em forma de tomate, que a primeira pessoa que resolveu desenvolver essa técnica ficava utilizando, né? Então, por isso ficou a técnica Pomodoro. É isso mesmo? Essa técnica é uma técnica boa, possível de se pensar no home office? Ou esse prazo pode ser um pouquinho mais alargado? Porque às vezes a gente pode pensar que 25 minutos pode ser pouco, né? Ou pode ser muito, dependendo da atividade que vai se fazer. Sim. Muito boa a tua pergunta, muito boa pelo seguinte. Quando a gente começou a tratar o processo eletrônico no Judiciário Federal, eu fui muito consultado assim nisso, porque as pessoas ficaram muito entusiasmadas quando nasceu o processo eletrônico, porque o processo eletrônico ele dava um retorno. Porque na Justiça Federal, o processo eletrônico nasceu em caráter piloto nos juizados especiais federais, foi nos JEFs, e a Justiça de Pequenas Causas da Justiça Federal. E é uma justiça que tem uma demanda, ela já por definição, na época, era assim, processos judiciais com menos de 40 salários mínimos. Então, era uma massa de processos e que tinha que ter um retorno rápido para as pessoas. E com o processo eletrônico, esses processos foram resolvidos muito rapidamente mesmo. Então, todo mundo ficou muito entusiasmado com o processo eletrônico. Tanto os advogados que militavam, né, nesses juizados especiais federais, quanto os juízes e os servidores. Então, estava todo mundo, assim, em êxtase, porque eles resolviam muitos processos em pouquíssimo tempo com o processo eletrônico. Então, aquele entusiasmo das pessoas gerou nelas muitas horas de dedicação. Então, as pessoas ficavam muito tempo na frente da tela, muito tempo sentados, e começaram a aparecer problemas ergonômicos, sim, devido a esse tempo. E aí eu comecei a intervir para ajudar, né, na organização do sistema e declarar para as pessoas, só um pouquinho, vamos parar, porque a gente precisa parar, vocês têm que fazer pausas. E eu comecei a me dedicar nesse tema. E o que a gente tem no Brasil de publicação, que a gente assina embaixo, e que eu revisei isso de forma
cuidadosa, cautelosa, assim, é um estudo do Ministério do Trabalho, tá? Lá dos anos 80, que foi feito assim, justamente quando começaram a aparecer os computadores nos escritórios do Brasil, tal, que é o seguinte: para cada 50 minutos, para cada 1 hora trabalhada, digamos, 50 minutos trabalhando e 10 minutos de pausa. Essa é a regra. Essa é a regra que a gente defende ainda. Não tem nada mais atual do que isso. É 50 minutos e 10. Para cada 50 minutos produzindo, 10 minutos. Isso contempla nesse estudo, isso que tu referiste, assim, tu, como jornalista, sabe que quando tu está escrevendo um texto, tá? Tu não consegue escrever um texto em 20 minutos e para. Tá no meio, assim, tu perde o fio da meada. Isso, nossos colegas do judiciário dizem isso. Tipo, eu estou no meio do texto, eu vou me levantar. Não, eu quero terminar aquele parágrafo, eu preciso terminar de jogar aquela ideia para o texto, etc. Então, às vezes, essa coisa muito rapidinha perde esse sentido, né? Então, a gente foram estudados, são estudos de fisiologia, são estudos, assim, de laboratórios internacionais, assim, de alta dedicação, então, que nos garantem, assim, do ponto de vista fisiológico, então, o que a gente defende é 50 minutos produzindo, 10 minutos parado, né? Sempre quando tu trabalha com massa de dados, que é o nosso caso, quando tu trabalha olhando para uma tela durante muito tempo, ou tu vai trabalhar o tempo inteiro olhando para a tela. Então, tenta usar essa regra. 50 minutos olhando, 10 minutos não olhando. E aí foi assim que a gente começou a trabalhar isso dentro do judiciário e sempre a gente ainda está afirmando essa seria a nossa regra. A regra mais perto do que a gente descobriu cientificamente que seria mais adequado. Que legal. Então, 50 minutos, trabalha, 10 dá uma paradinha, vai na cozinha, toma uma água, conversa com o filho, dá uma olhadinha assim, nas notícias. Isso. Só que assim, ó, tem que cuidar nisso. Tem que ter um seguinte cuidado. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar isso, aí teve várias reações, né, positivas a isso, mas o que as pessoas iam fazer nessa pausa de 10 minutos, né? Então, aí uma coisa que a gente diz é o seguinte: esses 10 minutos não é para tu ficar olhando para a tela e viajando na internet. Então não olhe as notícias. Olhar as notícias, etc. Não, é para tu sair da frente da tela. Essa é a ideia. É que tu olhe para uma outra coisa, olhe para longe, olhe para a rua, vá até a rua, faça um gesto diferente do que tu estava fazendo. E de jeito maneira ficar olhando para a tela. Então, não é essa pausa que nós estamos falando. E é aí que entra, por exemplo, os cafezinhos são bem-vindos, a ginástica laboral entra nessa linha. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Esse período dá para ser utilizado para fazer algum alongamentozinho, alguma atividade laboral? Sim, super bem-vindo. Porque a gente tem estudos de ergonomia que dizem que as pessoas adoecem porque elas mantêm posição. Então, tipo, se a pessoa trabalhar o tempo inteiro em pé, ela vai adoecer porque ela trabalhou o tempo inteiro em pé. Ela vai ter dor nas costas, ela vai ter dor nas pernas, ela vai ter sobrecarga no tornozelo. Existem relatos de varize, por exemplo, com essas gurias que trabalham nos caixas em pé, nos supermercados. Então, tem vários problemas de saúde que são ocasionados pela manutenção da posição em pé. Na mesma medida, na posição sentada. As pessoas acham que sentada é mais confortável. Claro que é mais confortável trabalhar sentado que de pé. Com certeza é melhor. Agora, se tu ficar o tempo inteiro, tu vai adoecer. Tá? Tu precisa levantar da cadeira. Tá? Então, todo e qualquer gesto que tu faça diferente do gesto de trabalho, quer dizer, se tu trabalha o tempo inteiro sentado, olhando para frente, olhando para a tela, sair dessa posição é o agradável, é o recomendável, melhor dizendo. Então, um alongamento é bem-vindo, a caminhada em torno da própria mesa é bem-vinda,
tudo que tu fizer diferente daquela posição. Tem que ser diferente para ser saudável. E de preferência deixar o celular Inclusive, também quietinho ali do lado do computador, dar esses 10 minutos de pausa para o corpo e para a a gente pode mente, né? relativizar isso, porque se o cara conseguir, por exemplo, pegar o celular e ficar de pé num cantinho, eu relativizaria, porque o cara não vai pegar sempre o celular. A questão é que, por que, Júlia, que é importante? Porque quando tu está na tela do computador, o tamanho das tuas fontes, tá, é completamente diferente do tamanho das tuas fontes do celular. Sem a luz Então, também, por né? exemplo, se tu pensar do ponto de vista do que teu olho é exigido, tá? Porque o teu olho é exigido de acordo com a dimensão do objeto que tu está olhando. Então, lá no celular, tu vai ter uma exigência para o teu olho. E na tela do computador, tu tem outra exigência do ponto de vista muscular, falando de músculo ocular, assim, né? Então, tá diferente. Não dá para dizer que é igual. Tudo que for diferente é bem-vindo, tá? Uhum. Nessa questão da política de alternância. Então, para a ergonomia, a alternância é um princípio. Então, a gente sempre vai... os nossos projetos que ergonomistas estão envolvidos sempre tem implicitamente um escape para a pausa, um escape para a ausência da manutenção de posição. Uhum. Tá? Bom, tem Então, muitas pessoas que relatam, né, nesse momento de teletrabalho, dor no ombro, dor no pescoço, dor na lombar, dor nas pernas, dor nos pulsos, nos antebraços, que estão relacionadas a essa atividade, né, de ficar muito tempo em frente ao computador, via de regra digitando e mexendo com o mouse. Como é que é possível adaptar o local de trabalho em casa para tentar mitigar isso, tentar reduzir essas dores? E uma outra pergunta, para cada dor tem um tipo de problema ergonômico ou elas são todas meio em conjunto, assim? Boa pergunta. Olha só. Não, a gente não pode encarar como se tudo fosse uma coisa só, né? Às vezes, é muito comum dor na nuca, ou dor na coluna cervical, que seria a primeira parte da coluna, a parte mais de cima, né, da coluna. É muito comum a gente encontrar essa dor associada à altura do monitor inadequada. Explico, assim, como nós estamos no sistema áudio, vou tentar explicar para as pessoas enxergarem. Quando a gente está lendo um livro, tá? Quando a gente aprendeu a ler na escola, a gente faz um gesto com o olho para olhar o livro, para ler o livro, que é um gesto assim, tu olha para baixo, o livro para baixo, assim, e tu olha para baixo, ok? Se tu quiser olhar, botar esse livro numa posição mais para cima, a tua cabeça mexe. Não é teu olho que mexe, tua cabeça vai mexendo para acompanhar o livro, né? Esse gesto é o gesto que tu faz quando tu põe o monitor muito alto. Quando o monitor está muito alto, tu acaba olhando para cima. Olhar para cima não é gesto de olho, é gesto de pescoço. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas com dor no pescoço, tá? Que seria a coluna cervical, porque o monitor está muito alto. Então, experimente, se tem dor no pescoço, a primeira experiência que a gente tem que fazer é baixar o monitor. Baixa o monitor. Baixa qualquer pouquinho que baixar. Qualquer pouquinho que baixar vai dando uma mexidinha e vai vendo. Se a tua dor no teu pescoço passar, é porque tu acertou a altura do monitor. Sabe? É muito comum isso. Então, dor na cervical e que propaga para o ombro muitas vezes. Mas a dor no ombro, muitas vezes está associada à mesa muito alta. Mesa muito alta. É muito comum, tá? Existe muito erro de desenhista fazendo mesas muito altas. Porque daí eles fazem assim, o mercado produz para o homem médio, né?
E normalmente, e às vezes esse homem médio é o homem médio alemão. Porque existem os manuais de design, Sim. existem dois grandes manuais de dimensão humana que os designers usam. Tá? Isso eu estou falando do design que usa manuais, né? Do design, da área de desenvolvimento de produto que usa lá uma referência teórica de estatística e etc. Tem um manual que é o mais usado pelos arquitetos, assim, com certeza, que é um manual de 1917, a última edição é de 1917, na Alemanha. E esse manual, de vez em quando, ele é atualizado, assim, tarará, tarará, mas ninguém mexe nas dimensões, mas ele é um negócio de 1917. E é alemão. É alemão. E as pessoas usam dimensionamento alemão e não se dão conta. Elas estão usando dimensionamento alemão para descendentes de outra população que tem outra dimensão, né? Não, e aí eu tô pensando que me faltam pelo menos uns 20 centímetros para eu chegar à altura média de uma alemã de 1917. Pois então, e aí, então tu imagina, olha só, se tu imagina que uma mesa foi construída para um alemão de 1917, a altura daquela mesa, essa mesa normalmente é alta. Então, quando é na casa da gente, a gente pode com muita tranquilidade. Então, eu já fiz vários projetos para colegas meus do TRF, quando o projeto era simplesmente contratar um marceneiro com um serrote lá e serrar os pedaços do pé da mesa, entendeu? E aí a gente resolveu todas as dores do colega, que a gente serrou lá um pedacinho, e é uma bobagem, às vezes é um pedacinho, 2 centímetros só, sabe? Então, normalmente, então, tu tem dor no ombro porque a mesa é muito alta. E a gente contrai o ombro para conseguir colocar os braços na altura do teclado. Entendi. Exatamente. E outra questão que é muito comum também, eu estou indo aos poucos nas partes do corpo, tá? A dor no ombro, que é essa função do mouse, do teclado e do note, tá? Então, o que acontece? Quando foram produzidos os primeiros Note, né, a gente até tem um deboche que a gente faz, né, que houve uma época que eu perguntava qual é a diferença entre notebook e laptop, né? E aí os meus colegas de informática diziam a idade da pessoa que está falando. A idade da pecinha que está na frente deles. A idade da pessoa que está falando. Então, quando as pessoas pensaram, antes do notebook, pensaram os laptops, elas pensaram um computador para um uso rápido, para um uso curto de tempo. Então, o Note, ele tem na sua origem um desenho para um uso assim de no máximo 2 horas. E aí o que acabou acontecendo hoje, e principalmente na pandemia? Todo mundo está usando um notebook dentro de casa. Tá? A maioria das pessoas estão usando o notebook. Então, o notebook não tem um desenho como tem um desktop, tá? Como tem todo o desenvolvimento de design e de design ergonômico que tem no resto, né? Porque o design ergonômico dessa área, ele é muito em cima dos grandes escritórios, entende? Das grandes corporações. Então, se pensou na ordem do milhar, assim. Então, a gente sabe, por exemplo, que um teclado de um desktop, esse teclado que fica solto em cima da mesa, tem uns que tem um fio, tem outros que são com pilha, mas o teclado solto, isso é um avanço da nossa área, do ponto de vista de ergonomia. O teclado tem que estar solto sobre a mesa. E se o teclado tem que estar solto sobre a mesa, que conversa é essa? Se no Note a tela vem junto com o teclado, está tudo colado, né? Então, a gente já sabe, ergonomia, que essa cola aí é ruim para a saúde. Então, o que a gente recomenda no caso de tu ficar mais do que 2 horas com o Note ligado? Tu tenha um teclado adjacente. Tu compre um teclado e associe no teu Note um teclado solto. E transforma o teu Note na tua tela solta. Então, tu pega o Note, empilha em cima de alguma coisa, apoia ele com o seu tecladinho e transforma ele numa tela. E traz para ti um teclado solto. Por que é importante o teclado solto?
Primeiro, porque o design dos teclados soltos é mais ergonômico, isso em linhas gerais, tá? É sempre melhor. O teclado do Note ele é um teclado diminuto, ele é um teclado reduzido, ele te força um gesto com as mãos que não é um gesto tão natural quanto esses outros teclados maiores. E Tá? ele fica normalmente um pouquinho mais para trás, inclusive, para que a parte do mouse embutido fique na frente, né? E aí tem um outro problema, eu partia a minha conversa aqui, que é o problema do mouse. O mouse do Note, na mesma linha do seu projeto original de Note, ele foi projetado para pouco tempo. Ninguém aguenta aquela ponta do dedo ali o tempo inteiro daquela forma como o mouse está desenhado. Impossível, por muito tempo. Então, da mesma forma que se defende um teclado adjacente, um teclado solto, que tu vai botar ali via USB ou via o encaixe que tu tiver lá no teu Note, tu vai ter um mouse adjacente. Tem que ter um mouse solto. Então, a gente tem que ter... Essas três coisas tem que ter independência. Ou seja, a tela do computador, o mouse e o teclado não podem estar colados um no outro. Colados um no outro, vai ser muito bem obrigado para uma dimensão de corpo, mas são pouquíssimas pessoas que vão ter um tamanho de mão, ombro, tarará, que vão ficar adequadas àquilo ali. Aí as pessoas vão dizer assim, tá, mas o meu filho, ele fica horas, ele é adolescente, ele fica horas na frente do Note, papapá. Pessoas em desenvolvimento, como são os adolescentes, tá? Pessoas de 12, 13, 15, 16, 18 anos, estão com o corpo em crescimento ainda, né? Eles têm uma estrutura de adaptação muito mais fácil para toda essa novela que eu estou falando. Então, inclusive, assim, algumas pessoas me perguntam, assim, no tribunal eu sou muito solicitado, assim, eu vou comprar uma cadeira para o meu filho estudar em casa. Eu não acho muito legal esse investimento, cadeira é investimento, tá? Eu não acho muito interessante tu investir numa cadeira numa pessoa que está crescendo, sabe? Porque a pessoa vai crescendo e daqui a pouco tu tem que trocar a cadeira, se ela é muito certinha para aquela idade. Então, eu prefiro, assim, a minha literatura é muito mais para adultos, já em consistência de musculatura, articulação e etc. Então, não vale, a gente não pode ficar olhando muito para... Quando eu estou conversando com uma pessoa de 30 anos e ela ficar comparando com uma pessoa de 13 anos. Pô, a estrutura corporal de uma pessoa de 13 anos é completamente diferente da estrutura corporal de uma pessoa de 30 anos. Então, não dá para a gente ficar fazendo essa comparação. Que eu diria assim, que a gente tem de literatura consistente de ergonomia é teclado, mouse e monitor de vídeo totalmente separados. Então, se vai usar o notebook, a minha única condição de trabalho é o notebook, dê um jeito. Busca um teclado separado e busca um mouse separado. É melhor. Muitas dores de ombro estão associadas a isso. E o mousepad? Porque tem alguns mousepads que eles têm uma almofadinha que seria onde a gente encaixa o pulso. Isso é bom ou é ruim? Boa é a tua pergunta sobre isso. Os estudos que a gente tem sobre mousepad dizem assim, 50% das pessoas se adaptaram bem e 50% das pessoas não se adaptaram bem. Ou seja, a gente não consegue afirmar cientificamente que é bom ou é ruim. Eu adoto a seguinte estratégia, que a pessoa verifique para si a situação. Tem que testar. Normalmente, isso, testa. Funcionou bem, testa sem, testa com, faça alguns ensaios. Como vai testar sem e testar com, eu prefiro, então, se a pessoa vai investir, então já nem investe, nem compra. Por quê? Porque os casos são muito específicos, o caso assim, de alguém que precise efetivamente apoiar ali. O que eu tenho visto é muito pelo contrário, é pessoas usando esse mousepad com a bolinha, a almofadinha e fazendo dor no ombro por conta dessa bolinha. Por quê? Porque ela se obriga a ficar naquela posição e aí ela mantém posição. De novo eu volto para aquela nossa primeira afirmação.
ela se obriga a ficar com o pulso naquele lugar. E tudo que mantém posição, que amarra uma pessoa, é ruim ergonomicamente falando. Eu quero que a pessoa fique solta em cima da sua mesa. Então, outra coisa que eu não falei, mas que eu reforço agora. O teclado, essa coisa assim de literatura, que a gente chama literatura de aeroporto, a literatura que fala sempre do homem médio. Literatura de aeroporto é uma literatura de homem médio, tá? Esses desenhos que a gente vê de home office ideal, todos esses desenhos assim, que estão nesse momento, tal, eles são sempre o homem médio. E o homem médio não existe. Tá? Então, lá no desenho do homem médio, eles vão dizer assim, que quando tu senta para trabalhar no computador, tu põe a tela na tua frente, o teclado na tua frente, o mouse do teu lado, e faz tudo como se tu fosse um autômato. Que na realidade não funciona assim. Tá? A gente quer que esse teclado, ele de vez em quando vá um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho. Ele ande em cima da mesa, como anda os teus braços. Agora, por exemplo, eu estou falando contigo e eu estou gesticulando aqui com as minhas mãos. Porque isso é natural. E quando tu fala, tu gesticule de alguma forma, alguma parte do teu corpo se movimenta. Não existe essa coisa estática. Tá? Então, inclusive existe uma outra questão que as pessoas não sabem, mas que é importante, é que quase todas as tabelas que tem de dimensionamento humano, elas são construídas com cadáveres. Tá? São corpos parados, como se os corpos fossem parados. Tá? E não, nós somos sujeitos de ação. A gente está o tempo inteiro em movimento. E aproveito já, de imediato, que eu estou falando sobre isso, para te dizer uma coisa assim, eu andei analisando agora na pandemia, porque várias pessoas me pediam orientação sobre o home office, e eu analisei assim, todos os softwares que alimentam os bancos de dados do pessoal que produz essas peças que vão para a internet, né? É o Pinterest, tem um outro que que o pessoal da publicidade adora, assim, eles copiam e colam as imagens bonitas. É como se fosse um banco de imagens que vocês usam muito na comunicação social. Existem bancos de imagens, né, próprios para o design também. Sim. Então, eles pegam esses bancos de imagem. Então, eu entrei nesses bancos de imagem, analisei essas imagens que estão indo para a internet para as pessoas verem como coisas ideais. E eu não encontrei um ergonomicamente adequado. E te justifico por quê. Uma das questões, um dos erros conceituais mais sérios desses designers, assim, e que acontece muito na casa das pessoas, e que eu fiz muitas ajudas, assim, tenho feito, que é o seguinte: embaixo da mesa onde a gente está trabalhando, as pernas da gente têm que ter espaço de atuação como as mãos em cima. Muito importante isso, então vamos entender isso, porque nós temos um sistema áudio. Quando a gente está escrevendo em cima da mesa com teclado, ou olhando um caderno, ou olhando um livro, olhando uma coisa que está do lado do teclado, etc., as tuas mãos se movimentam sobre a mesa. Na mesma ideia, os pés se movimentam embaixo da mesa. Então, é muito comum, porque as pessoas têm falta de espaço dentro de casa, ou as pessoas querem esconder coisas dentro de casa, não sei o que acontece, elas entopem embaixo da mesa. Então, tem umas caixas ali, tem uma lata de lixo, tem uma coisa. Tira tudo isso e deixa tuas pernas livres embaixo da mesa. Muita dor na coluna lombar, claro que tem a questão da altura da cadeira, mas muita dor está associada a isso. A pessoa fica o tempo inteiro com as pernas contraídas e não se dá conta que tem um atrolho do seu lado que está lhe atrapalhando o movimento das pernas. As pernas têm que se movimentar embaixo da mesa, como as mãos se movimentam em cima. Tem muitos projetos que inviabilizam o movimento das pessoas embaixo da mesa. Uma sutileza de análise de desenho, mas é muito importante. Dor na lombar tem relação com cadeira, tem relação com a altura da mesa e tem relação com pernas estáticas, pernas paradas embaixo da mesa. Perna parada embaixo da mesa, na mesma esteira da manutenção de posição, é muito ruim. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que medir a possibilidade de esticar
toda a minha perna enquanto eu tô sentada embaixo da mesa, é isso? Não só esticar, como, sabe assim, quando tu tira teu chinelo, na pandemia as pessoas usam pantufa, esse é o grande calçado de pandemia, pantufa, né? Gente, todo mundo assim, nunca gastou tanto chinelo como nesse momento. A pantufa, sabe quando tu perde teu chinelo embaixo da mesa e tu tá escrevendo, tá, no teclado, imaginar a cena, e aí tu perde teu chinelo e tu fica procurando ele. Sabe esse gesto que tu faz procurando o chinelo? Sim. Esse é o gesto. Entendi. Esse gesto a gente tem que ter. Garantia. Tem muita gente que quer fazer esse gesto, a Júlia, e não consegue porque tem uma caixa do seu lado que bate. O aspirador de ruim pó. o projeto. Ela sem qualquer coisa tá ali atrapalhando. É muito comum. Já aconteceu comigo casos clínicos assim. Eu ia no TRF de pessoas com dor na lombar e chegava lá, tinha uma lata de lixo. E aí eu tirava a lata do lixo e a pessoa fazia assim, sabe? Porque ela não está conseguindo movimentar as pernas. E por falta de movimentar as pernas, nesse nível que eu estou falando, faz dor na lombar, tá? Voltando para a questão da dor, de uma das dores que tu te referiste, que é a dor no tornozelo, dor no pé, etc., normalmente está associado à altura da cadeira inadequada, tá? E então a gente tem que ver essa altura da cadeira, né? A altura da cadeira tem que combinar com a altura da mesa. Uma situação bem importante para nós, nação de baixinhos, né? A gente é muito difícil de se conseguir fazer a adequação da altura da cadeira com a altura da mesa, com a altura do chão, conseguir realmente ficar confortável, né? Isso era uma das perguntas que eu queria te fazer até. A gente estando em casa, né? Querendo comprar um daqueles apoios para pés, ou improvisar alguma coisa que possa nos calçar, né, segurar os nossos pés na cadeira. Qual que é o modelo adequado? O que a gente pode improvisar nesse sentido? Tem algum modelo adequado ou que se adeque mais facilmente às necessidades das pessoas, nós baixinhos em especial? Os apoios de pés que normalmente são vendidos na internet como apoios de pés ergonômicos, do meu ponto de vista, eles não são ergonômicos. Pobres de nós mortais. Por que eles não são ergonômicos, do meu ponto de vista? Porque eu sou um cara que estou falando contigo em 2020, tá? E aqueles apoios, eles foram pensados para uma situação de escritório de 1970 e poucos, tá? Onde, vamos pegar uma cena de filme, tá? Pra gente entender o que eu quero dizer. Pega uma cena de filme onde tu tem um cara sentado numa mesa de escritório dizendo um texto para uma secretária, vamos pegar uma coisa bem estereotipada, e ela tem um caderno de anotações e ela escreve tudo o que ele está dizendo, como é que vai ser o texto, e esta pessoa escreve, seria a escriturária, a secretária típica. Ela vai lá na sua mesa de trabalho, senta numa máquina de escrever e digita o texto que seu chefe disse para ela escrever e ela reproduz o texto, ok? Isso é uma cena de filme, tá? Uma coisa que não tem mais cabimento, não existe em lugar nenhum do mundo isso. E este apoio de pé, que é vendido como apoio ergonômico, ele foi desenhado a partir dessa dimensão, dessa cena, para aquela secretária ali. Como é que era ela? Ela sentava numa máquina de escrever, tá? Sentava numa postura, que é o que eles chamam de postura correta. Não existe para ergonomia postura correta. Postura correta só existe para compêndios, para livros de anatomia, ela saiu para coisas assim. Para ergonomia não existe postura correta, existe a postura das pessoas. E a postura das pessoas nos denuncia o que o sistema está fazendo com elas. E nós temos que mexer nesse sistema. Quando tu fala assim, é o teclado, a mesa, é a cadeira, é o apoio de pé, papapá, e a pessoa, eu chamo assim, isso é um sistema inteiro, e a gente tem que olhar para o sistema como um todo. E aí a gente vai fazendo os desdobramentos desse sistema e vendo onde é que a gente vai intervir. Para cada um vai ter uma intervenção diferente. Então eu te dei um exemplo da pessoa que fica encolhendo a perna, normalmente uma pessoa muito alta, que a cadeira está sendo instável para ela, por isso que ela faz aquele gesto. É a cadeira que está errada, não é a pessoa. Então,
Esses apoios de pés que estão no mercado, como apoio ergonômico, eles foram desenhados por uma lógica de escritório que não existe mais, tá? Que é um comportamento numa mesinha pequena, de mesa, e aí eles só transpuseram para a situação do computador, mas com a lógica da máquina de escrever. A lógica da máquina de escrever, a máquina de escrever era um objeto pesado, tá? Não podia sair do lugar, e era só teclado. E a pessoa escrevia. Então, a postura que a pessoa... Não tem essa dinâmica que tem um teclado do computador, né? O teclado, ele fica solto, ele anda em cima da mesa, ele deve andar em cima da mesa. E é diferente da máquina de escrever, que ficava estática, e a pessoa era obrigada a ficar estática também. Então, houve uma libertação dos corpos das pessoas quando a gente trouxe o computador para o lugar da máquina de escrever, em vários níveis, não só os que com certeza tu tem mais domínio do que eu, acho, do ponto de vista do que significa a cultura digital na vida das pessoas. É uma revolução. Então, assim, com certeza, e é uma libertação nessas amarras que eu estou falando. Então, aquele apoiozinho de pé que eles vendem é um apoiozinho de pé para uma situação de 1970 e poucos, 1980. Então, as pessoas não atualizaram, tá? E aí, aonde que mora o perigo? Ele concorre para a pessoa manter posição. Ela vai ficar naquela posição, ela vai buscar aquela posição. É na contradição do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas têm que ter flexibilidade de movimento, as pessoas têm que ter movimento de perna. Como é que tu vai movimentar a tua perna? Tu vai ter um negocinho que vai te manter sempre na mesma posição ali, daquele jeitinho. Não, aquilo ali é condenado. E outra coisa, que é muito séria, muito séria. Eu já atendi casos, como ergonomista, de colegas, normalmente homens, muito altos, usando o apoio de pé, porque alguém leu literatura de aeroporto e disse que apoio de pé é intervenção ergonômica. Então, é muito comum. As pessoas não sabem o que vão fazer quando elas são contratadas como ergonomistas. Isso é coisa de chinelagem, entende? Não é uma coisa séria, né? A pessoa chega lá e recomenda botar apoio de pé para todo mundo, indiscriminadamente. Meu amigo, apoio de pé é só para a pessoa que não está conseguindo apoiar o pé no chão. Se tu põe um apoio de pé para uma pessoa alta, essa pessoa vai fazer uma dor na coluna lombar por compensação do equívoco que foi a entrada do apoio de pé na vida dela. Então, é um veneno, é uma contraindicação, um apoio de pé para alguém que não precise. Capisco? Capite. Bom, eu poderia ficar falando horas aqui contigo, porque eu tenho mais um monte de dúvidas. Acho que os nossos ouvintes também têm várias dúvidas, mas aí ficaríamos realmente horas. Este podcast seria interminável. Mas eu queria fazer uma última perguntinha para ti, bem rapidinho. A gente acaba ficando muito tempo na frente de telas, não só na tela do computador, na tela do tablet, tela da televisão, na tela do celular, e isso vai nos cansando. Às vezes a pessoa já acorda com uma sensação de dor nos olhos e que isso vai se concretizando ao longo do dia. O que se pode fazer para mitigar esse tipo de problema? O que dá para fazer em casa? Dor nos olhos, ela para mim, é a menina dos olhos, assim, do meu trabalho nos últimos anos, do processo eletrônico, a dor nos olhos, né? Então, tem duas questões que eu diria que são fundamentais. Uma é revise a sua condição ocular, revise com o oftalmologista, ver se está tudo ok com o teu olho, em primeiro lugar. Segundo, mexam na configuração da tela. Todo computador vem com botõezinhos de ajustes de brilho, cor, contraste. Mexam nisso, porque ele foi inventado para a gente mexer mesmo. E busque uma forma mais confortável. Cada um tem a sua. Não é regra geral, não tem uma regra para todo mundo. Outra coisa, tem muitas pessoas que não sabem usar a tecla Ctrl+, né? Quer dizer, aumentar o tamanho do texto que está na sua frente. Às vezes é uma boa saída para resolver um monte de coisa. Verifique. Excesso de luz dentro de casa pode ser um problema. Falta de luz pode ser um problema. Então, tem que dar uma olhada aí se não tem excesso de luz e se não tem pouca luz.
E muitos problemas, inclusive de dor na cervical, tem a ver com isso, que a pessoa está fazendo uma curvatura, porque ela não está enxergando a tela, porque está faltando luz no ambiente. E a outra questão que é muito interessante é que a luz natural, ela deve entrar pelas laterais. Às vezes a pessoa tem que fazer um giro com a mesa para obedecer essa regra. Então, o melhor é que a luz não entre de frente nem de costas, ela entre do lado. Então, a janela tem que estar do teu lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. Seria o ideal, tá? Eu acho que essas seriam questões que ajudam as pessoas do ponto de vista da dor nos olhos. E estou à disposição, se vocês quiserem. A partir desse podcast deve ter alguma ponte ali para fazer perguntas também, né, Maju? Com certeza, com certeza. Nós não só convidamos, como convocamos os nossos ouvintes a mandar sugestões de outras abordagens, a mandar perguntas também, tanto nas nossas redes sociais, como pelo e-mail secom@trf4.jus.br, para que a gente possa não apenas ser um canal de informação, mas também um canal para tirar dúvidas, né, em relação a essas questões todas. Eu queria te agradecer imensamente pela tua participação no Justa Prosa, Olavo, por todas essas orientações e por nos trazer muitos alertas em relação a coisas que no dia a dia nós podemos pensar que possam ser coisas banais, coisas que devemos prestar menos atenção, mas que vão influenciar diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa produtividade e na nossa condição enquanto seres humanos nessa pandemia toda que está mudando as relações, não só de trabalho, mas de vida das pessoas, né? Muito obrigada, viu, Olavo? Eu agradeço. Tchau, tchau. Nós ouvimos, então, o ergonomista Olavo Chaves, da Divisão de Arquitetura da Diretoria Administrativa do TRF4. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.